Eles são conhecidos como alguns dos guerreiros mais lendários da galáxia, mestres Jedi, Lord Sith, caçadores de recompensas e muito mais. Mas o que faz com que os Zabrak sejam tão intrinsecamente ligados à cultura guerreira? E qual é a diferença entre indivíduos como Darth Maul e Etiquette? Agora, de acordo com registros encontrados na Era da Velha República, a espécie conhecida como Zabraks foi criada pelos Hakata, especificamente pela máquina-mãe, que também foi responsável por criar os Twi'leks e os Eshka. No essencial, os Zabraks são uma espécie quase humana, diferenciada por uma característica marcante: chifres cranianos. Eles podem parecer puramente cosméticos, mas por serem compostos de osso denso que cresce do crânio, na verdade, tornam-se uma arma mortal. A disposição exata deles no topo da cabeça de cada indivíduo varia, sugerindo um forte componente genético em seu crescimento, assim como galhadas crescem em cervos e chifres crescem em vacas. Interessante nos chifres do Zabrak é que tanto fêmeas quanto machos os têm, o que indica que não são exclusividade masculina. Agora, a finalidade desses chifres é objeto de especulação, mas eles poderiam ter sido um valor atrativo para parceiros, contribuindo para as percepções de atratividade, status e saúde. Isso faz mais sentido quando você observa como os chifres de Savage Opress cresceram quase 3 vezes o tamanho original quando ele foi fortalecido pela mãe Talzin. Fontes indicam que os Zabraks evoluíram para ter 2 corações. Graças aos ambientes absurdos que eles habitam, que vamos abordar em breve, essa espécie passou por uma adaptação tão rigorosa que o corpo deles decidiu que 2 era melhor do que 1. Na cultura Zabrak, especialmente em Datomir, seus chifres são vistos como marcadores sociais. Os indivíduos costumam ser decorados com tatuagens que enfatizam suas características cranianas durante os rituais de passagem, criando uma característica biológica que também adquiriu significado simbólico para a cultura deles. Os Zabraks também são conhecidos por sua excepcional resistência física, demonstrando consistentemente uma tolerância à dor, resistência e determinação incomuns. Basta ver a tortura constante sofrida por Etiquette pelo general separatista Grievous durante as Guerras Clônicas, ou o intenso treinamento de quebra de ossos que Darth Maul passou sob Darth Sidious. Por causa disso, pode haver algumas adaptações neurológicas dentro do genótipo Zabrak que afetam o processamento da dor ou a resposta ao estresse. O planeta natal da maioria dos Zabraks tradicionais é chamado Iridonia, um planeta conhecido por suas condições ambientais severas, vida selvagem perigosa e, especialmente, terreno acidentado. Acredite ou não, os iridonianos de Brox tinham que viver ao lado dos cães mortais chamados Anubis. Essas criaturas mataram o mestre Jedi Evan Peel e eram o animal de estimação do caçador de recompensas Embo, o que indica que são uma espécie muito resistente devido ao seu planeta natal. Os Zabraks de Iridonia também eram considerados mais belicosos do que aqueles de seus mundos colônia. Por isso, eles desenvolveram um estilo de artes marciais altamente físico, que era obrigatório para os jovens Zabraks aprenderem. Não era incomum que os Zabraks de Iridonia estivessem entre os melhores lutadores corpo a corpo e ferreiros de armas da galáxia. Toda essa estrutura cultural explica por que um número incomumente alto de Zabraks se tornou Jedi ou Sith. Figuras como Etiquette e Age Kolar demonstram qualidades profundamente enraizadas em sua cultura, mesmo estando bastante distantes dela. Poxa, houve até um mestre de batalha Jedi Zabrak registrado durante a época da Velha República. Enquanto Iridonia produziu os Zabraks, mais comumente vistos por toda a galáxia, Datomir seguiu um caminho completamente diferente. Em algum momento da história antiga, uma população de Zabraks ficou isolada em Datomir e, ao longo das gerações, isso levou a uma divergência significativa em relação aos seus parentes de Iridonia. O resultado foi uma nova subespécie associada aos clãs das Irmãs da Noite e dos Irmãos da Noite. Ao contrário dos iridonianos, os datomirianos se desenvolveram em um dos ambientes mais hostis da galáxia. O planeta natal deles é dominado por predadores perigosos, energias do lado sombrio e um ecossistema que realmente quer devorá-los vivos. Ainda assim, eles prosperam em comunidades tribais isoladas,
A evolução e a cultura produziram uma população otimizada para sobreviver nessas condições extremamente severas, criando clãs de guerreiros e confrarias de bruxas que poderiam rivalizar com legiões de droides de batalha. A diferença mais óbvia aqui é a aparência deles. Os datomirianos masculinos de Brox costumam exibir padrões de pigmentação marcantes em vermelho, amarelo, laranja ou preto, bem diferentes dos seus primos iridonianos de tom mais pêssego. Seus chifres também tendem a ser maiores e mais pronunciados, talvez graças à ausência de cabelo no topo da cabeça, outra característica que os diferencia. Essas diferenças provavelmente resultaram de uma deriva genética de longo prazo, combinada com certas pressões seletivas únicas do seu mundo natal. Muitos machos datomirianos também apresentam físicos mais robustos. Não há dúvida de que o treinamento que recebem em seus clãs de origem tem um papel nisso. Mas também existe um certo grau de adaptação biológica voltada para a força e durabilidade que os iridonianos não possuem. Um dos aspectos mais reconhecíveis de toda a cultura Zabrak são suas tatuagens. Elas frequentemente comemoram marcos, conquistas ou até mesmo filosofias pessoais e experiências de vida, tanto para iridonianos quanto para datomirianos. Em muitas tradições, as tatuagens servem como a própria biografia do indivíduo. Para os Zabraks, seus corpos são um registro permanente do desenvolvimento pessoal, mas ainda é possível notar um contraste marcante entre as variantes datomiriana e iridoniana. Embora não exista um padrão universal de tatuagem para os Zabraks, os desenhos refletem os costumes locais e as conquistas pessoais. As tatuagens nos datomirianos costumam ser mais angulares e marcantes, refletindo suas conquistas em seu mundo natal hostil. Já os iridonianos, por outro lado, apresentam padrões e formas mais orgânicos em suas tatuagens, que geralmente são mais discretos do que os contrastes marcantes de seus primos distantes. Os datomirianos masculinos de Brox são conhecidos como Irmãos da Noite e ocupam um papel único dentro de sua sociedade. A cultura dos Irmãos da Noite gira quase exclusivamente em torno da excelência marcial. Os homens são criados para se tornarem caçadores e guerreiros, com as habilidades de combate servindo como principal medida de status e valor. Isso criou um ambiente com sistemas de seleção masculina incrivelmente competitivos. Machos mais fortes e, portanto, mais bem-sucedidos ganhavam maior influência social e eram frequentemente escolhidos como parceiros pelas fêmeas de seu povo. Os Irmãos da Noite Cavaleiros levam vidas difíceis, dependendo da força, disciplina e utilidade para a tribo para sobreviver. Figuras como Selvagem Opressivo e Darth Maul exemplificam esses valores culturais ao máximo grau. Mas o verdadeiro poder de Datomir está com as Irmãs da Noite. Historicamente lideradas por uma figura matriarcal singular, as Irmãs da Noite formaram uma sociedade centrada no domínio das magias sombrias. Diferente das tradições da força dos Jedi ou dos Sith, a magia das Irmãs da Noite combina a manipulação do lado sombrio com as forças naturais de Datomir, criando uma prática ritualística profundamente conectada ao ambiente único do planeta. Esta seita de usuários da força foi iniciada por uma cavaleira Jedi exilada chamada Aliyah no ano 600, depois da Batalha de Yavin. Ela supostamente treinou mulheres humanas nos caminhos da força, que eventualmente se dividiram em vários clãs de bruxas. Após a chegada dos primeiros Zabraks em Datomir, essas bruxas viram grande potencial em sua força física e brutalidade, frequentemente sequestrando-os para a reprodução. Devido à sua habilidade em magias sombrias, os Zabraks só podiam se submeter à vontade delas. Por sua vez, as bruxas montaram campos de escravos para os machos viverem, nos quais as fêmeas só os visitavam para escolher parceiros ou observar seus prisioneiros brutais. Essas bruxas humanas cruzaram com os Zabraks, dando origem a uma espécie híbrida conhecida como datomirianos. Isso significava que a expressão das características dos Zabraks diferia entre machos e fêmeas, sendo que as fêmeas não possuíam chifres e tinham uma tez mais pálida. Sim, isso mesmo, indivíduos como Ventress e Mãe Talzin são as fêmeas dos Zabraks datomirianos, o que as torna Zabraks também. Mas como elas não têm chifres, isso nos leva a supor que essas são características expressas apenas nos machos devido a certas diferenças hormonais.
Isso é mais uma coisa que diferencia os iridonianos dos datomirianos. Como dito antes, fêmeas iridonianas, como a caçadora de recompensas Suji, possuem chifres, enquanto datomirianas, como Ventress, não têm. Isso também explica por que os datomirianos Zabrak, masculinos, têm uma coloração tão diferente em comparação com seus parentes iridonianos, com seus tons de vermelho, amarelo e laranja possivelmente sendo resultado de cruzamentos. Mas como não há mais humanos em Datomir, isso faz com que todos os presentes, tanto as Irmãs da Noite quanto os Irmãos da Noite, sejam totalmente Zabrak. Elas são totalmente diferentes de seus equivalentes masculinos e talvez representem o maior contraste entre machos e fêmeas de uma espécie em todo o universo de Star Wars. Outro fato interessante sobre as Irmãs da Noite é que elas adoram duas divindades, o Deus com presas e a deusa alada, ambos figuras animalescas do filho e da filha de Mortis. Agora, a primeira temporada da série de TV Ahsoka complicou um pouco isso. Lá, as origens das Irmãs da Noite estão no planeta Peridia, com membros de sua cultura, as Grandes Mães, apresentando a mesma pigmentação de pele, estrutura craniana e vestimenta cerimonial dos datomirianos. Elas também adoravam as versões mais humanoides dos deuses de Mortis, com representações físicas do pai, do filho e da filha esculpidas na face de um penhasco. Mais descobertas podem surgir conforme a série avança. O que acha? Esquecemos algo? Sobre quais espécies alienígenas você quer saber mais? Conte nos comentários.